parado, certo. e ele voltou a ensinar. Aham. Ele acusava a mulher, brigando com ele. A mulher dizia que não, foi ele embriagado. Sabe que ninguém Certo. sabe, não. O fato é que O ele fato estava tirando a barba, talvez, Ele estava né? tendo a barba. Ah. É. Bom, mas ele se recuperou disso e voltou a ser. E aí migrou depois para o Paraná, não foi? Bom, depois de muito tempo, foi muitos anos depois, eu já estava em Natal há muito tempo, só ia lá nas férias e tal, ele migrou para o sul e quis que a gente fosse a despedida dele no trem. Ah, essa história é ótima. É, Eu e conheço ele no trem, quando ele falou, ele disse, mes amis, adieu, ou peut-être au revoir. É. Ah, tá vendo? Velho francês, né? Ele tinha Gasto desejo de voltar. no Vale Aí do disse Ceará francês. As últimas palavras dele que eu não entendo foi francês. Ele foi embora e aí não acabou. Era uma figura estranha. Talvez até, mesmo que vocês misturassem um pouco de temor com a admiração, talvez até um pouco ídolo dessa meninada, não era não? Era. Olha, ele gostava muito de sábado de tarde, domingo de tarde, sair passeando nos arredores do Ceramirim com 2, 3 alunos. Eu fui muitas vezes com ele. E ele ensinava certas coisas de psicologia. Olha, aquelas moças estão ali, a gente deu boa tarde, não convém voltar para falar com elas não, porque elas não riram. Não. Ele ensinava certas coisas assim. Não é momento propício. Depois, quando voltava uma pessoa, aquele velhinho ali, não sei o que lá e tal, vamos ver. Ele ensinava certas coisas, certas técnicas de psicologia, o momento de chegar, de sair, de falar, o que dizer, o que não dizer. Era completo, era um site formidável. E aí, o senhor completa o seu primário em Ceará-Mirim? Completou, preparei para o exame de admissão, aí já veio um outro capítulo que vinha para Natal. Isso. E eu tinha começado com o Abel de Brito e terminei com um homem formidável, o professor Fontes Galvão, que dá nome àquela rua que começa no Colégio Marija. Ele ensinava ali, ele era aleijado, ele era hemiplético, numa cadeira de roda e tinha um câncer na perna. Nossa. Mas ele dava aula de 7 horas da manhã às 10 da noite, num tom de voz que toda aquela rua, pequena realmente, mas havia ouvia. Ele ensinando, preparando o pessoal para Ateneu, preparando para certos concursos, num tom de voz alta. Ele ensinava matemática, português, ensinava geografia, história e tal. Foi um professor espetacular. Agora, um homem, se não fosse essa força de vontade e o gênio que ele era para estar no hospital, no leito do hospital, sem fazer nada. Inválido. Mas ele trabalhou até a última hora ensinando um tom de voz formidável. Professor Fontes Galvão. Perfeito. Nesse tempo eu iniciei no jornalzinho aqui, publiquei uns versos. E eu acho que ainda tem um cartão dele, a letra muito ruim, porque ele escrevia assim, deitado, me parabenizando. Eu guardo isso como um troféu. Maravilha. Sou Fontes Galvão. Maravilha. Bom, aí fiz exame de admissão, Ateneu. Ateneu, velho Ateneu. Aí um mundo novo realmente se abriu, O mundo novo porque se abriu. nesta universidade... O Ateneu eu tive diretor Monsenhor Mata, Celestino Pimentel, se não me engano, Verso Barreto, e no fim Alvamar Furtado, que era um pouco mais velho do que a gente. Era moço, ele foi um diretor muito moço. Por isso que ele conseguiu muita amizade e o carinho dos alunos, que tinham quase a idade dele. O professor... Então não atendeu, ela é uma vida... Esse período da vida do professor João Wilson Mendes Mello é interessantíssimo porque é o período da guerra, 1943, não é? E a cidade, não que não houvesse vida literária, mas a cidade andava meio... apreensiva, medrosa, aquela história toda. E aí esperando o bombardeio de Dakar. Se os alemães tivessem chegado a Dakar, nós teríamos sido bombardeados, que é a base americana. Perfeito. Professor, mas aí vocês tiveram a ideia e de imediato conseguiram a adesão entusiástica do diretor Alvamar Furtado? Foi. Mas antes de Alvamar, nós já tínhamos fundado uma faculdade, o tempo Celestino Pimentel. E aí vocês já tinham uma academia. Fundamos uma academia de letras do Ateneu Norte Rio Grandense. É verdade. Então fizeram parte dessa academia, eu fiz parte, Luiz Maranhão Filho, Raimundo Nonato Fernandes, Oriano de Almeida, Aldo Parisot, que terminou como na Sinfônica de Nova York. E Oriano de Almeida, você sabe o que ele foi no piano no mundo todo. Brasileira. Teve nomes assim, Rivaldo Pinheiro Borges, e nomes que estão brigando, que estão brilhando em aí. toda a literatura. E essa academia, naturalmente, que também brilhava na época, né? As solenidades. Bom, a academia a gente aprendia a fazer discurso, etc. Um treinamento professor, nesse ponto.
Deixa eu lhe fazer um pedido para que a gente, afinal, faça um pequeno intervalo, porque todos já perceberam a lucidez e a maneira ordenada com que o professor João Wilson Mendes Melo fala das coisas, realmente nos dá uma enorme alegria, porque a gente vai, como num filme, acompanhando isso e de alguma maneira participando. Nós interrompemos agora, mas ao retornarmos, aí já conversaremos sobre esse movimento que eles, jovens, combativos desse velho Ateneu, desse glorioso Ateneu, fazem com o então diretor muito jovem, Alvamar Furtado, que é uma coisa verdadeiramente sensacional. Daqui a pouco nós retornamos. Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Cultural Sistema Fierne. Bem, nós retornamos com o Memória Viva, hoje entrevistando o professor João Wilson Mendes Melo, e havíamos parado naquele ponto em que conversávamos sobre o movimento acontecido no Ateneu. Fernando, por favor. Né? Quer dizer, a gente falar sobre esse movimento ao qual o Tarcísio se referiu, eu confesso ao senhor que eu tenho muita curiosidade, né, para entender o que aconteceu, o que vocês fizeram, né? Qual foi o momento da partida e aonde isso desembocou. Bom, em primeiro lugar, nós estudávamos e líamos muito. Porque nós tínhamos professores espetaculares como Cascudo, que era um exemplo. As aulas de Cascudo eram um monumento sobre a história do Brasil, com as ideias próprias que ele tinha, né? Da intencionalidade ou não do descobrimento. Vécio Barreto foi um professor de História da América excelente. Maravilhoso. Nós só tínhamos Edgar Barbosa, de português. E finalmente tem um professorado. Era uma elite. Professorado que conquistou o professorado por concurso. Natal era uma espécie de universidade naquele tempo. O concurso, então, o professorado era de primeira. Então, nós, em primeiro lugar, tínhamos estímulo para isso. E líamos muito. Uhum. A gente lia muito, isso é que é o principal. Eu publiquei uma série de artigos no Jornal de hoje, que estão aqui nesse livro, as leituras, as nossas leituras naquele tempo. O que era que a gente lia, entendeu? Então, isso tudo fez a gente aparecer no jornal, chamamos para fazer uma crônica na imprensa e tal, a gente começou a escrever. E, a certa altura, o Alvamar assume, enquanto aquele ambiente, efervescência literária, etc. Já tinha havido um congresso de estudantes em Fortaleza, secundaristas, e o Rio Grande do Norte se fez apresentar. Uhum. Foi Luiz Maranhão Filho e eu que fomos representar. Ah, é? E tivemos como companheiro, eu vou registrar, tivemos como companheiro um pernambucano ilustre, Luiz Rafael Maier, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Nossa. Então nós três dividíamos lá as tarefas para fazer o Nordeste aparecer. Uhum. Quem fala em tal parte, quem fala. Luiz Maranhão falou na abertura do teatro, o outro colega falou nos plenários, e eu fiquei para fazer o discurso no banquete de encerramento oferecido pelo governador. Ah, certo. Sorte que a gente fazia tudo isso. Aí eu vou amar. Diga lá, Dilma. Só um momento, porque aqui no seu livro, A Cidade e o Trampolim, o senhor, Passageiros do Buarque. Aí o senhor está falando disso, falando da ida para Fortaleza. Então, quando nós fomos para Fortaleza, fomos escolhidos os dois, numa assembleia que eu nem estava. Certo. Tive a comunicação por intermédio de Luiz. Fomos ao governador arranjar a passagem. O governador Rafael Fernandes Gurjão. Nos recebeu muito bem, etc e tal. Quando eu lá, até essa altura, falei que ele tinha sido companheiro de meu pai na Bahia, e ele aí se abriu. Meu pai, Mirabô Melo, tinha sido prefeito de Serra-Mirim, nomeado por ele. Ele abriu, etc e tal, chamou o comandante, mandou fazer um ofício ao Lloyd, dando uma passagem de primeira classe para a gente. Maravilha. Quando nós chegávamos no Lloyd, não tinha mais primeira classe, estava tomada. Aí botaram a gente num camarote especial. Esse navio era o Buarque. Era o Buarque, o Cantuária e o Mauá. 3 navios americanos que faziam a rota Nova York, Rio. Agora vinha pinga-pinga, tocava. Nós tocávamos aqui no Buarque. Saltávamos de Fortaleza. Uhum. Na volta, ele foi torpedeado em Sergipe. É mesmo? Esse mesmo navio. Mas na volta, mesmo se a gente tivesse voltado nele, teria escapado. Mas nós voltávamos no Pará.
um navio misto. Quando nós embarcamos em Fortaleza à noite, não havia o Mucuripe, a gente ia de lancha e era uma ginástica para passar para o navio. O tomadeiro era cheio de macaco, de papagaio, de tudo, o povo trazia do Pará. Uma diferença do luxo do Buarque. Isso que ela me fez registrar, que eu não tinha nada. Pois bem, aí o Vamar encontra esse ambiente e tem a ideia de fazer uns ciclos de conferência. Começar. Primeiro deles, quem? Então ele escolheu o Rivaldo Pinheiro, Antônio Pinto de Medeiros, Rivaldo Pinheiro, Antônio Pinto de Medeiros, Luiz Maranhão Filho, e o senhor. e não sei porque carga d'água me botou lá Não, também. vamos. Então, Deixa a modéstia de lado. aí vamos à Assembleia dos Professores para escolher quem ia apresentar, porque cada professor apresentava um aluno. Então, Edgar Barbosa se apresentou para fazer a minha apresentação. É um espetáculo, um negócio que hoje está publicado aí, eu me orgulho. Me lembro muito de uma expressão dele, muito generosa e muito, que me cativou muito. Ele disse, eu vim para invejá-lo. Que bonito. A expressão dele. Ele sabia estimular. Claro, né? claro. E ele estava vendo o valor da juventude. Então, eu cito isso para mostrar como os professores tinham interesse no aluno. Não era um encontro da hora de aula, não. A sua conferência foi sobre o momento que você estava vivendo? Não, eu escolhi 3 autores, Dante Cervantes e Antero de Quental. Ah, tá. Rivaldo é que Dante, fez essa outra conferência. Né? Cervantes, não, eu fiz esses 3. Sei. Porque eu achei, fiz um traço de união entre os 3. Sei. Achei que o cavalheirismo de Dom Quixote, a aventura, se contradizia e às vezes se combinava com o Antero de Quental. Então fiz um paralelo entre os 3. E os outros, cada um escolheu o seu assunto. E o Ateneu reuniu Agora, o que havia de melhor na sociedade. Isso aqui é interessante. Descreva este ambiente, como é que a coisa se colocava. Bom, as pessoas levavam as cadeiras? Não, o não. próprio Ateneu... Ele completava a maior sala de aula que tinha com carteiras. Certo. E convidava toda a intelectualidade de Natal, o que havia de mais selecionado estava lá, toda noite para ouvir os estudantes. Foram 4 dias? Foram 4 dias separadamente, né? De 15 dias de um para o outro, etc. Certo. Eu fui, parece que o terceiro, Luiz Maranhão foi o último, Rivaldo começou, e cada um saudado por um professor. Certo. Então o Ateneu ficava realmente com o auditório brilhante. Outro estímulo para a gente. Professor, nesse processo, o que mais marcou no senhor? O que ficou mais marcado no senhor durante esse processo todo? Qual foi a coisa mais importante para o senhor durante esse acontecimento, essas reuniões? Bom, para cada um, o temor de se apresentar um público, a gente é acostumado a falar um para o outro. A um público seleto Natal, aquele temor muito natural. Depois se viu de lição, porque a gente viu que não se tratava de coisa tão difícil. E depois as glórias, porque a imprensa apoiou do começo ao fim. Cascudo escreveu sobre as coisas, Aloysio Alves escreveu, Aderbal de França escreveu, todos escreveram a respeito desse tipo de conferência, louvando a atitude de Avomar, a atitude dos professores, a atitude dos alunos. Então, mas ao mesmo tempo... Aí aconteceu que Djalma Marinho assistiu a todas as conferências e um dia na Ribeira nos encontrou na Tavalheira, perto do Cova da Onça, a gente se reunia, e eles deviam publicar aquilo. Aí disse, mas nós não podemos, tudo é pobre, o Ateneu não tem dinheiro. Ele disse, eu publico do meu bolso. Maravilha. E publicou do bolso dele, 500 exemplares, parece. Está por aí. Os discursos de aprovação, de saudação e os nossos discursos. As conferências. Sempre lembrando os livros do senhor, em presença de autores e livro, que tem esse prefácio de Américo de Oliveira Costa, ele está exatamente relembrando... O ano de 43. Relembrando o ano de 43, quando o Ateneu, do ciclo das 4 conferências, e fala do... Essa introdução essa introdução de Américo de Oliveira... Está nesse primeiro... Foi o meu presença de autores e livros. Presença de autores e livros. Que a gente pudesse mostrar, porque a produção do professor João Wilson Mendes Melo é muito rica, ele é muito prolífico e tem feito muita coisa. Alguns deles. Agora, professor, à medida que Faltam 2 ou 3 aí. à medida que eu for mostrando